Boa tarde, gente. É, da... Primeiro eu queria perguntar quem que chegou aqui, quem que chegou aqui pela plataforma Castro Alves que a gente lançou essa semana, que já tem, nós já estamos aqui, acho que é a nossa, se não me engano, sexta aula do curso introdutório, né? Tem gente que está fazendo desde a primeira aula. E teve gente que ontem a gente divulgou a plataforma Castro Alves e que se inscreveu e que talvez esteja aqui. Então, se tiver alguma pessoa que não estava fazendo o curso desde o começo, por um oi aí para a gente saber, né, quantas pessoas receberam o link para fazer essa aula pela plataforma, seria legal. Então, a gente dá boas-vindas a todo mundo. Acho que essa é a nossa sexta aula do nosso curso introdutório, a segunda aula sobre economia. Na aula passada, Diogo, eles tiveram contato com alguns conceitos mais básicos da crítica da economia política, né, com o Felipe. E agora a nossa ideia é a gente aprofundar e utilizar esses conceitos, né, um pouco na realidade brasileira, né. Então o Diogo vai trazer isso aqui para a gente nessa aula. A dinâmica, gente, é a mesma que a gente está utilizando. Nós vamos aqui para 1h40 de exposição. Depois a gente dá uma pausa de 20 minutos e entra em outra sala, né? Então eu vou deixar o link aqui nos comentários, no chat. Vocês precisam salvar esse link para vocês entrarem nessa outra sala 20 minutos depois. A gente volta às 4 para as dúvidas. E eu vou deixar em um e-mail que vocês enviam as dúvidas que vocês tenham, beleza? O Diogo, gente, já é a segunda vez que ele está contribuindo aqui no nosso curso, também vai contribuir no curso para entender o Brasil, né? Se a gente for pegar todas as aulas dele, já dá para a gente montar aí quase uma cronologia aí da história da economia brasileira, né? Então, o Diogo ele é doutorando na UFMG em economia, secretário de juventude também do PCdoB lá em Minas, tem uma trajetória aí na militância da UJS, também foi presidente da UEE, assim como eu também fui presidente da UEE, então também se complementa, além de ser pai da Cecília também, né, Diogo? Isso aí. É o mais importante, né? Isso aí. Então, se quiser complementar aí na sua apresentação, fica à vontade. Então, já vou deixar aí, tô aqui, vou desligar minha câmera e meu microfone e fica contigo aí, já está habituado à plataforma, é contigo, Aula. Beleza. Então, galera, boa tarde. Um prazer estar junto de novo com aqueles que a gente já teve uma primeira aula, né? A respeito do pensamento do Inácio Rangel. Aos que ainda não tiveram contato com essas aulas, com esse curso, muito bem-vindos e bem-vindas. E é um prazer poder contribuir. E hoje, a nossa conversa aqui, nossa apresentação é a respeito de um período específico da história do Brasil, focado com o olhar, né, com o olhar de economista, com o olhar a partir da economia. Ou seja, vamos olhar para uma fase da economia brasileira, tentando entender os seus principais movimentos, as suas principais contradições. E é um período muito rico, um período de muitos acontecimentos, porque é também uma fase de transição na história do Brasil, uma fase de transição da nossa economia. E essa fase é qual? Essa fase é justamente o período entre a abolição da escravidão e a proclamação da República e a Revolução de 30. É um período, então, que nem sempre a gente acompanha muito bem na escola, né, sobretudo, o período da República Velha, da Primeira República. Agora é um período que tem muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender com essa fase, porque tem uma luta política e uma luta pelo desenvolvimento do Brasil muito importante, e é a antessala, né, o período anterior ao período seguinte do nacional-desenvolvimentismo, que aí sim é um período muito importante do que a gente chama, né, de industrialização do nosso país, da formação do capitalismo
propriamente dito, né? Ou seja, o período seguinte, após a Revolução de 30, que acontece a industrialização por substituição de importações, que cria as bases materiais objetivas para o capitalismo se desenvolver a partir de suas próprias forças, né, no nosso país. E o período anterior, que é o que nós vamos tratar hoje, é um período de formação dessa conjuntura que virá em seguida. Então, esse período a gente poderia dizer que é o período de nascimento do capital industrial no Brasil, que é o que vai se desenvolver em seguida após a Revolução de 30. Então, esse nascimento do capital industrial, e como todo nascimento, e a partir, né, dos conceitos do marxismo, da crítica da economia política, a gente sabe que sempre que algo novo está nascendo, ele tem que enfrentar as velhas forças que já estão consolidadas, né, na sociedade, seja do ponto de vista político, né, com o controle do Estado, do ponto de vista ideológico, né, das ideias dominantes de uma época, são as ideias daquela classe que foi se consolidando como classe principal, e essas ideias se transmitem pela imprensa, se transmitem pelas relações de trabalho, se transmitem pelas relações jurídicas, políticas, e então para surgir uma classe nova que impõe uma lógica de funcionamento nova à sociedade, tem então uma luta importante, né, para isso se concretizar. Então é essa fase que nós vamos analisar. E nós vamos olhar para esse período com uma visão teórica específica, como, vamos dizer assim, como um pano de fundo. Claro que não é uma camisa de força, né, para a gente analisar a realidade, mas é um guia para a gente analisar a realidade. E esse guia é justamente a teoria da dualidade básica da economia brasileira, desenvolvida pelo economista maranhense Inácio Rangel, que foi o objeto da nossa aula anterior, que eu pude contribuir aqui no curso, que foi uma aula específica sobre a teoria da dualidade básica da economia brasileira. Então aqui a gente não vai retomar a teoria. Claro, o texto base dessa aula de hoje é o próprio texto que chama História da Dualidade Básica, do Inácio Rangel, um texto da década de 80, do início da década de 80. Então, quem não leu ainda, leia esse texto, é um texto muito importante, é um texto didático para a gente entender um pouco essa teoria importante, que é um guia importante para compreender o Brasil, desenvolvido pelo Inácio Rangel. E nós vamos retomar hoje aqui a sua teoria, porque ele constrói a história do Brasil e da economia brasileira, demonstrando que em determinados períodos existiam uma certa dualidade, que significava o quê? A convivência de modos de produção distintos numa mesma época no Brasil. E cada uma dessas dualidades é acompanhada por uma determinada conformação de classes que dirigem o Estado. E, portanto, uma conformação de classes também que disputam a hegemonia entre si, porque outras classes vão surgindo e querem que o Estado passe a funcionar de acordo com seus interesses. Então, a teoria da dualidade básica é o nosso guia, nosso pano de fundo para a gente estudar esse período que nós vamos ver aqui na aula. Rapidamente, aqui tem alguns itens para quem ainda não tem familiaridade, entender basicamente, assim, sumariamente, do que se trata a teoria da dualidade. É uma teoria marxista, né, é uma busca de compreender a realidade brasileira a partir do marxismo e, portanto, de forma que, ao mesmo tempo, não seja uma forma dogmática, ou seja, não seja simplesmente uma transposição da teoria para o Brasil, mas é tentando entender a história brasileira e buscando adaptar o marxismo para a nossa própria realidade. E isso é uma grande originalidade do Rangel. Então, é a partir disso e a partir da visão de que no nosso país os modos de produção não são sempre um modo de produção a cada momento da história, mas são pelo menos dois modos de produção que se articulam e criam uma formação social específica. E, ao mesmo tempo, que são as relações sociais de produção
ou seja, a forma como as pessoas se organizam para produzir, seja o escravismo, seja o trabalho assalariado, o trabalho nas colônias, que nós vamos ver aqui, uma parte importante dessa história, é a relação social de produção, nas fazendas do café, que ela não é mais escrava, mas também não é do assalariamento capitalista, né? Então, existem relações sociais de produção que, em determinado momento, precisam se alterar para manter o desenvolvimento das forças produtivas, né? E, fundamentalmente, o Rangel ele apresenta a ideia de que o Brasil, por ser uma economia que se desenvolve após o desenvolvimento do capitalismo e o desenvolvimento das sociedades no centro do sistema, que primeiro era Portugal, depois a Inglaterra, depois os Estados Unidos, então o Brasil está articulado com o centro do sistema de determinada forma em cada época. E, portanto, essa articulação impacta a nossa realidade interna. Então, por isso, a dualidade ela é estruturada a partir de dois polos. Um polo interno, que o polo interno são as relações sociais de produção e o modo de produção que existe nas fazendas, né, na agricultura, na agropecuária, e num polo externo, que é o polo que diz como que a economia brasileira se articula com o centro do sistema. E nesse período que nós vamos estudar é o período da segunda dualidade, que vai aí de meados da segunda metade da década de 90, que é já uma fase de crise do trabalho escravo, de busca de alternativa para a mão de obra escrava e de consolidação da economia do café, que tem o seu auge no final do século e nas primeiras décadas do século XX, até a crise de 29, né, marcando aí uma grande crise do capitalismo, que impacta de forma muito forte o Brasil e que marca o fim desse pacto, dessa dualidade e, portanto, abre depois uma nova etapa histórica da economia e da sociedade brasileira. Então, nós vamos estudar esse período, que é o período marcado, então, que está compreendido dentro da segunda dualidade, a partir, né, da visão do Inácio Rangel. E o que nós temos nessa dualidade? Nós temos no nosso polo interno, ou seja, lá nas fazendas de café, nós temos a produção, não só nas fazendas de café, mas nós vamos tratar mais aqui das fazendas de café, porque é da onde surge a indústria brasileira, nessa região, né, São Paulo, sobretudo, um pouco no Rio de Janeiro, que lá nas fazendas, com o fim do trabalho escravo, no final da década de 80, né, com a abolição em 88, a proclamação da República em 1889, surge, então, um novo modo, uma nova relação social de produção nas fazendas, baseada no trabalho dos colonos, sobretudo os imigrantes, né? É um período que vem muitos imigrantes para o Brasil, milhões de imigrantes, se a gente pegar as décadas, né, que compreendem o final do século XIX e início do século XX. Então, não é uma relação de produção assalariada, não vou adentrar nisso, nós já tratamos isso na outra aula, mas, né, o que o Rangel chama de relações feudais. São feudais porque os colonos estão presos à terra, recebem de acordo com aquilo que produzem nos cafezais, né? E essa relação, por um lado, dentro das fazendas, né, como o Rangel diz, da porteira para dentro das fazendas, é uma relação feudal, e da porteira para fora é uma relação mercantil, de um capitalismo mercantil. Então, no nosso polo interno, né, ou seja, na economia que está envolta, que é a economia que está em torno da fazenda de café, por um lado, nós temos uma relação de produção baseada num sistema de colonato, de parceria, que apresenta características feudais, e, por outro lado, para fora da fazenda, uma relação de um capitalista mercantil, né? O fazendeiro, quando ele quer colocar o seu café no mercado, quer exportar o seu café, então ele está se comportando como um capitalista mercantil. E, claro, só para não deixar dúvidas, quando o Rangel diz de feudalismo, ele não está querendo fazer uma transposição do feudalismo que existiu na Europa para o Brasil, né? De modo algum. É uma visão específica, original, que ele apresenta sobre isso. Bom, mas nós temos também um polo externo, que o polo externo é representado por uma burguesia
que é a classe social que nessas primeiras décadas da segunda dualidade é uma classe social fundamental e é a classe principal, que é a classe que domina o comércio do café, né? Então tem uma burguesia mercantil que, primeiro, existe aqueles que compram o café lá na fazenda e vendem o café lá nos portos para os exportadores. Os exportadores, os capitalistas mercantis exportadores, na sua grande maioria, é de capital estrangeiro. Então, a forma da nossa economia se conectar com o centro do sistema é através desse capitalismo mercantil. Por isso que o Rangel chama de lado interno, né, do polo externo, é essa conexão do Brasil com o centro do capitalismo através do capitalismo mercantil. E lá no centro do sistema, o capitalismo que está se desenvolvendo nessa fase é o capitalismo industrial, né, que é lá nesse período na Inglaterra, como centro do sistema capitalista dessa fase. Então é a partir desse arcabouço que vai nos ajudar a ter um guia para analisar essa fase. Então vamos começar exatamente com esse tema importantíssimo, que é da formação da mão de obra, né, das fazendas e também das cidades. Porque com o fim da mão de obra escrava, com o fim da escravidão, mesmo antes do fim, naqueles últimos anos do regime escravocrata, a partir de 1886 especificamente, que é um período que as vendas do café voltam a crescer e o preço do café volta a subir no mercado internacional e, portanto, os fazendeiros do café estão interessados em expandir as suas plantações, porque o preço está aumentando, eles querem vender mais para lucrar mais. É nessa fase que já está consolidada a nova forma de abastecer as fazendas com a mão de obra, que é através da mão de obra imigrante. Então é um período em que acontecem várias ondas de imigração, né, para o Brasil. Anteriormente já tinha acontecido, desde a década de 60 já tinha começado, mas as experiências fracassaram. Mas já na década de 80, por alterações que foram feitas no sistema de trazer os colonos para cá e da forma como eles eram recebidos e tudo mais, consolida-se então essa forma de formação da mão de obra aqui nas fazendas do café. Então, um período muito importante, né, que aqui a gente vê alguns registros, né, por exemplo, esse navio trazendo imigrantes para o Brasil, e se eu não me engano, esse é um navio italiano. Aqui os imigrantes que acabaram de chegar, né, no porto, que né, a imigração aqui certamente japonesa. Então existe aqui um período importante de alteração das relações de produção, que vão se conformar, como eu já havia dito, a partir de uma relação baseada na parceria, no colonato, né, que é uma forma específica de relação entre o patrão, lá, o fazendeiro, e a sua mão de obra. Um elemento importante, né, que aí vocês estão vendo um canteiro, né, de uma plantação de café, aparentemente já na fase de colheita, né? E entre essas plantações de café, os colonos eram a eles permitidos plantar alimentos, tanto para a sua sobrevivência como para comercializar, né, também. Então essa é uma dimensão importante da economia nas fazendas, que é essa produção autônoma dos colonos, mais uma vez, e esses colonos tinham uma parcela da sua produção que deveria ser entregue aos fazendeiros, né, e a outra parcela poderia ser vendida. Mais uma demonstração de uma relação não capitalista, né, nas plantações de café. Aqui vocês veem outro registro disso também, então a presença forte do trabalho das mulheres, né? Então, essa fase, aqui também na colheita do café, então é um momento muito importante, um momento de consolidação. O Brasil chega a controlar mais de 2/3, ou seja, cerca de 70% do comércio mundial de café. Então, o Brasil tem quase um monopólio da venda de café no mundo, então, portanto, ele consegue controlar o preço também. E é nessa fase que vai também, por conta do que a gente chama do complexo do café,
porque não é só na fazenda a economia do café, né? Tem a sua face também urbana. Primeiro, tem uma fase que liga as fazendas à cidade, que são as ferrovias, que também era outra forma de expansão de capitais, né, de formação de mão de obra. As ferrovias demandam mão de obra, demandam manutenção, demandam insumos para a sua construção e, portanto, também é um instrumento de desenvolvimento de forças produtivas, de abertura de fábricas, de empresas, e tem toda a dimensão urbana do complexo do café. Essa foto é a foto de uma casa comissária. Casa comissária era o nome das empresas que tinham essa função de comprar os cafés dos fazendeiros e vender os cafés para os exportadores. E, além disso, essa classe de capitalistas mercantis também tinha uma função importante de financiar os fazendeiros, porque naquela época não tinha um sistema de crédito bancário desenvolvido e eles tinham esses canais, tanto pelos seus próprios recursos, como por conseguir financiamento com os bancos existentes da época. E essas casas comissárias eram importantes porque, inclusive, para o surgimento do capital industrial. Porque a partir da Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial, sobretudo, as casas comissárias deixam de ser importantes porque os fazendeiros passam a negociar diretamente com os exportadores o seu café. Mas muitas casas comissárias que tinham acumulado bastante recursos, muitos passaram a diversificar o seu capital, inclusive investindo na indústria, abrindo fábricas. Aqui mais uma dimensão, né, que é dessa economia em torno dos portos, né, de exportação, sobretudo em Santos. Aqui nós estamos vendo do lado esquerdo, né, a preparação das sacas de café para o embarque, de outro é uma fábrica. Nós temos essa foto belíssima aqui, né, que mostra aqui esse trabalho do embarque dos navios, né, para serem exportados, o café. Nessa parte superior da foto aqui, a gente tem uma esteira, que já era um desenvolvimento tecnológico, né, porque as esteiras levavam o café para dentro dos porões dos navios, né, para serem exportados, então não era mais carregado nessa fase aí nas costas dos trabalhadores. E aqui uma imagem aqui para demonstrar o quanto cada porto exportava, né, recebia aqui em 1910, vocês verem aqui na esquerda a coluna mais alta do Porto de Santos, né, como era importante para a nossa economia. Então existia toda uma economia urbana em torno do complexo do café. Isso é importante a gente saber, porque é aí que está também uma parte importante do surgimento da nossa indústria, que é a economia que diz respeito ao quê? Ao sistema de comércio, ao sistema dos bancos, a crescente urbanização nessa fase, que gera necessidade também de construção civil, de eletrificação das cidades, sobretudo, de comércio, né, de venda de alimentos e de roupas para as pessoas que agora na cidade não podem mais produzir os seus próprios alimentos. Então, gera nessa fase, e é exatamente por aí, no início da nossa industrialização, as primeiras fábricas que surgem são as fábricas de bens vendidos aos trabalhadores, sobretudo as fábricas têxteis, né, de roupas, as fábricas de bens de consumo não duráveis, que são os alimentos, bebidas. Então, essas são as nossas primeiras fábricas, né? E o que é importante a gente entender, aqui já, né, já são imagens de fábricas, né? E o que é importante a gente entender nesse período é que, com o surgimento das fábricas, aqui ao lado esquerdo é uma foto de uma fábrica de chapéu. E o que é importante a gente compreender é quais são as contradições que vão surgindo entre as diferentes frações aí das classes dominantes com o surgimento da indústria. Porque quando vai surgindo a indústria, ela tem determinadas necessidades que entram em choque com as necessidades do setor cafeeiro. Aí que é uma questão importante, porque é essa contradição que vai se acumulando, vai se tornando mais profunda e que se torna, na década de 20, explosiva, até a solução através da Revolução de 30, que não é só uma contradição entre
o café e a indústria, mas também uma contradição, principalmente entre as classes dominantes do café e as classes dominantes dos outros complexos agrários e rurais do país. E o que é importante a gente saber é que existia uma dinâmica entre expansão do café e expansão industrial que, em alguns momentos, faziam as duas coisas caminharem no mesmo sentido, ou seja, em alguns momentos, a expansão do café nesse complexo rural e urbano favorecia o desenvolvimento industrial, mas, em alguns momentos, a defesa e a proteção da economia do café atrapalhava o desenvolvimento industrial. Isso é a dinâmica principal desse período, né? Entender essa dinâmica de como que às vezes facilitava e às vezes dificultava o desenvolvimento industrial a partir da expansão da economia do café. Uma fase importante dessa história, portanto, para a gente ir compreendendo essa contradição, foi quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Uma imagem, né, a Primeira Guerra Mundial, o primeiro conflito bélico de grandes proporções no capitalismo e que tem a ver com um período de constituição do imperialismo, né, e da divisão do mundo entre as potências imperialistas e a necessidade de exportação de capitais entre essas potências para manter o desenvolvimento do seu capitalismo, precisavam controlar outros países, né? E como isso impacta essa dinâmica interna nossa no Brasil? Bom, impacta, por um lado, porque o Brasil, como grande exportador de café, vinha vivendo nos primeiros anos do século XX um período de grande expansão das vendas do café e, portanto, expansão do complexo cafeeiro. E essa fase, dada a vinda dos imigrantes, muitos imigrantes que não ficam na lavoura vão para as cidades, dada a demanda que surge por conta da quantidade de trabalhadores que precisam comprar vários itens da sua sobrevivência que agora não são mais produzidas por eles mesmos. Então, favorece um desenvolvimento da indústria de bens de consumo. Então, essa primeira etapa, antes da Primeira Guerra Mundial, é, sobretudo, uma fase de desenvolvimento da indústria de bens de consumo, né, do nosso país. E essa indústria de alimentos, de roupas, né, de chapéus, como a gente viu ali, né? E quando vem a Primeira Guerra Mundial, primeiro, há um estancamento, né, no comércio, uma dificuldade de manter o comércio internacional. Isso, num primeiro momento, atrapalha a indústria nacional, porque, por um lado, a indústria ela não consegue importar as matérias-primas e as máquinas necessárias para continuar o seu crescimento, mas, por outro lado, favoreceu, por conta da dificuldade de importar alguns bens, algumas mercadorias que já eram produzidas no Brasil, como não era possível mais importar, então aquela parte que era importada passa a ser ofertada, passa a ser produzida aqui internamente no nosso país. Então há uma expansão das indústrias que já existiam aqui nessa fase. E, sobretudo, há uma expansão das exportações de São Paulo para o restante do país, favorecendo, assim, a concentração industrial em São Paulo e o desenvolvimento da indústria nesse estado. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, existem essas duas questões. Por um lado, a indústria não consegue continuar se expandindo, porque não consegue importar as máquinas. Quando eu digo expandindo, é aumentar, abrir novas fábricas, né? Aumentar a capacidade de produção. Mas, por outro lado, a dificuldade de importar algumas mercadorias favorece a produção interna. Então, é uma fase que consolida uma certa indústria nacional. E no período seguinte, já é um período na década de 20, já é um período com uma urbanização importante, né? Apesar de que é importante a gente saber que lá em 1900, na virada do século, a agricultura representava 45%, quase 50% do PIB do Brasil. Vocês verem a importância enorme da indústria, da economia que está em torno do café.
café e das outras mercadorias produzidas no campo, né? Já no pós-segunda guerra, no pós-primeira guerra mundial, aí é um período em que já tem uma urbanização importante no país, né, sobretudo em São Paulo, também no Rio de Janeiro, mas sobretudo em São Paulo. É um período em que a indústria começa a surgir, indústrias já também de bens de produção, nós vamos falar disso, e é importante a gente entender que, acabada a Primeira Guerra Mundial, acontece uma facilidade de importar, né? Voltam as indústrias, passam a conseguir importar as máquinas para sua expansão. Então, acabada a Primeira Guerra Mundial, como as indústrias haviam produzido muito e, portanto, acumulado lucros, as indústrias buscam se modernizar, porque não estavam podendo importar as máquinas durante a guerra para produzir. Então acaba a guerra, aumenta a importação dessas máquinas, a indústria se expande, se moderniza, sobretudo a indústria têxtil, né, se moderniza bastante. E o café, nesses primeiros anos da década de 20, também acontece uma expansão, uma nova expansão do café. E aí, vocês sabem, na década de 20 já é um período em que tem uma grande produção de café no Brasil. Desde antes da Primeira Guerra Mundial, né, já existia uma necessidade de o Estado fazer o que a gente chama, né, da política de defesa do café, que na verdade é a defesa dos interesses do complexo cafeeiro, que passa pelo Estado comprar parte do café que não era conseguido exportar, porque não tinha demanda suficiente para tamanha produção de café que existia no Brasil. E qual que é a relação que isso tem com a nossa indústria? Acontece que, vamos abrir agora essa fase um pouco mais assim, de economês, para a gente entender a dinâmica entre indústria e complexo cafeeiro e os demais setores. Nessa fase, a principal fonte de receita do Estado era as tarifas de importação. Então, as tarifas alfandegárias. Então, o governo colocava um imposto. Olha, toda mercadoria importada para o Brasil, que entrava no Brasil, tinha que pagar um imposto. Quando a economia ia bem, estava vendendo um café, estava a preços elevados, vendendo muito café, o Estado conseguia colocar tarifas de importação. E isso, e os industriais naquela época, os primeiros industriais, as primeiras indústrias que ainda eram muito frágeis, mas que já tinha uma indústria, né, que, como a gente viu, que já produzia no Brasil alguns bens de consumo e bens, né, não duráveis, eles faziam uma pressão no governo para aumentar as tarifas dos bens industriais importados. Para quê? Para os bens industriais importados ficarem caros, ficarem mais caros, e dificultar, então, a importação, e as pessoas passarem a comprar mais os bens produzidos internamente. Então, quando tinha um período de maior expansão do café, eles conseguiam fazer essa briga, né, para não permitir que a economia fosse inundada com os bens industriais importados, que eles queriam, na verdade, que fossem comprados os bens que eles produziam. Porém, em outras fases, quando o café ia mal e a receita do setor do café diminuía porque estava vendendo menos ou os preços caíam, o setor do café, sobretudo, era contra as tarifas, né? Porque as tarifas encareciam os seus custos, as tarifas de importação, e encarecia, portanto, o seu financiamento da mão de obra. Porque a mão de obra precisava comprar as mercadorias para sobreviver, seja no complexo rural, seja na economia urbana. Se tem as tarifas são altas, encarece as mercadorias. Então, juntavam os comerciários, a burguesia comercial, a burguesia agrária, a imprensa, para ser contra, né, os fazendeiros, para serem contra as tarifas. E isolavam os industriais. Então, nessa fase, tinha uma briga grande que os industriais eram sempre isolados, porque se diziam que os interesses da indústria eram contra os interesses do país, porque o país queria consumir mercadorias mais baratas. E as tarifas, para proteger a indústria, tornavam as mercadorias caras.
Agora, no fundo, por trás dessa disputa, tinha uma burguesia comercial muito forte. Então, por quê? Vamos lembrar, a burguesia que importava para o Brasil, o que ela quer? Bom, ela vai lá fora, compra mercadorias industriais, lá na Europa, sobretudo, comprava as mercadorias e queria vender elas aqui e ter o maior lucro possível. Então, se tinha tarifas, essa burguesia comercial, essa burguesia mercantil, diminuía os seus lucros por conta das tarifas para proteger a indústria local. Então, elas eram contra as tarifas. Por outro lado, a burguesia exportadora, que comprava as mercadorias aqui, também não queriam que tivessem tarifas aos bens europeus para eles entrarem no Brasil. Por quê? Porque os países europeus também poderiam colocar tarifas contra o café brasileiro e contra as mercadorias brasileiras. E aí aqueles exportadores perderiam parte dos seus lucros. Então vocês veem que as tarifas para proteger a indústria defendida pelos industriais, ela ia contra os interesses da burguesia mercantil, da burguesia comercial, né? E como encarecia o custo de vida nas cidades, acabava que a burguesia comercial, com a ajuda da imprensa também, que fazia uma forte campanha contra a indústria, ganhava a opinião pública e isolava a indústria na sua defesa da necessidade de proteger a indústria para o desenvolvimento. Porém, quando vem a crise do café, sobretudo ali durante a Primeira Guerra Mundial, e começa a ter um desenvolvimento maior da indústria local, e o governo passa a colocar tarifas não só na importação, mas também colocar tarifas nos bens produzidos internamente, tarifas de impostos sobre o consumo, né? Hoje a gente tem vários impostos sobre o consumo, né? O ISS, que é o imposto municipal, o ICMS, que é o imposto estadual, que é o imposto pago na circulação de mercadorias. E o governo, naquela época, então, passa a colocar impostos sobre a circulação de mercadorias. E boa parte da receita do Estado agora não é mais só do imposto das mercadorias importadas, mas também é um imposto sobre as mercadorias industriais produzidas internamente. Qual que é a consequência disso? Olha, agora parte da receita do Estado é dependente da produção industrial. Então a produção industrial passa a ser importante para conseguir recursos para o Estado. Então agora a burguesia industrial nascente passa a ter mais força, porque a sua produção também é importante para financiar as receitas do Estado. Então vocês veem que começa a mudar a balança de poder aí entre as classes sociais. Agora, outro elemento importante dessa disputa nessa fase entre um setor e outro, além dos impostos de importação, é o câmbio, a taxa de câmbio e a dinâmica da taxa de câmbio. Não vou entrar aqui nas questões técnicas do que significa, né, do ponto de vista da técnica da taxa de câmbio, de como ela era manipulada, mas é importante saber o seguinte: quando a taxa de câmbio ela fazia com que os bens estrangeiros ficassem caros no nosso país, ou seja, quando era caro importar uma mercadoria industrial de outro país, porque a taxa de câmbio estava em determinado patamar, isso favorecia a indústria local, não é? Até hoje é assim. Se a taxa de câmbio torna a mercadoria importada mais cara, abre espaço para a industrialização local, para a indústria local produzir e ocupar o mercado. Quando o câmbio está em um patamar em que as mercadorias importadas ficam mais baratas, isso leva a uma perda de mercado da indústria local. E ela, então, se torna menos produtiva, menos lucrativa. Acontece que, então, nessa fase, durante a década de 20, sobretudo, existe isso antes já acontecia, né? Nos períodos em que a mercadoria importada era cara, favorecia e protegia, é como se fosse uma proteção natural, mesmo sem a tarifa, uma proteção natural à indústria.
Agora, quando a economia do café se expandia muito, vendia muito café e o preço do café subia, isso gerava um barateamento, mudava a taxa de câmbio e barateava as mercadorias importadas. E aí, qual que era a consequência desse barateamento das mercadorias importadas? Era que a proteção à indústria local diminuía. E isso aconteceu de forma forte na década de 20. Como eu estava dizendo, vamos chegar na década de 20. Então. Após a Primeira Guerra Mundial, a indústria se desenvolveu durante a guerra porque pôde produzir os bens que não eram importados. Passa a Primeira Guerra, a indústria, por conta do crescimento do café, das vendas do café, entra muito dinheiro no país, a indústria aproveita e se moderniza, compra as máquinas que não puderam ser compradas antes, mas, ao mesmo tempo, por volta de 24 a 26, a taxa de câmbio vai para um patamar de tal valorização que isso favorece muito a entrada de mercadorias importadas. E essa entrada de mercadorias importadas é tanta que faz com que a indústria perca tanto mercado que nem consegue pagar as próprias máquinas que haviam sido compradas. Então tem uma crise nesse momento. A indústria produz pouco e aí essa taxa de câmbio favorece a indústria do café, o complexo cafeeiro, mas dificulta a nossa indústria de bens, né, de consumo durável, de bens de consumo não durável. E, ao mesmo tempo, enquanto essa dinâmica econômica estava acontecendo, também tem uma dinâmica política por trás acontecendo. Então vamos olhar um pouco essa dinâmica política para a gente chegar depois na fase de entender como qual é o desfecho na década de 20 para essas contradições que foram se acumulando. Já no pós-Primeira Guerra, como a gente disse, né, com o desenvolvimento da indústria propiciado nesse período, aumenta-se então a quantidade de operários, de trabalhadores que estão nas cidades, produzindo nas fábricas, vivendo essa vida urbana, né, que é uma vida de maior circulação de ideias, a circulação da imprensa, de novas contradições, de aglomeração, né, de um maior fluxo de diálogo, porque as pessoas se encontram mais, vivem mais próximas, a vida é mais acelerada. E acontece, em 1917, né, no mesmo ano da Revolução Russa, acontece a primeira greve geral no Brasil. Uma greve que começa numa fábrica têxtil em São Paulo, uma greve começada pelas mulheres, né? Uma greve que vai se alastrando e toma proporções importantes, né? Inclusive na imprensa. Aqui é uma foto, se eu não me engano, da primeira fábrica que puxa a greve, né? E ganha a imprensa essa greve. Então, é uma fase que, no final dos anos 10 da década de 20, né, 1917 até 1920, de um aprofundamento dessa contradição nova, que é o surgimento de uma classe operária que passa a se organizar. Então nós temos, por um lado, o setor da economia do café, os fazendeiros do café querendo proteger sua economia, proteger os seus interesses, fazer com que o Estado defenda o café no mercado internacional, buscando empréstimos internacionais para poder financiar os estoques de café que não são vendidos e, portanto, gastando boa parte das receitas do Estado com os interesses do café. E, ao mesmo tempo, esses interesses do café, por conta da dinâmica da taxa de câmbio, que eu não vou adentrar na questão técnica, mas que gera um aumento do custo de vida da população, porque encarece as mercadorias. Vocês terão uma ideia, naquela época tinha que importar quase tudo, gente. De papel, de sabonete, das coisas básicas da vida dos operários, muitas coisas eram importadas, né? Então, ao encarecer os bens importados, encarecia o custo de vida. Por outro lado, a gente tem uma indústria que está nascendo, que em alguns momentos vem
a sua indústria ser naturalmente, do seu desenvolvimento ser naturalmente protegido por conta da taxa de câmbio, e por outro lado, trava uma briga ferrenha com a burguesia mercantil e com os fazendeiros para impor tarifas às mercadorias importadas para proteger o seu crescimento, e por outro lado, o surgimento de uma classe operária urbana que vai ocupando também, vai buscando ocupar o seu lugar na cena política, né, se organizando, fazendo greves. Os industriais também montam as suas primeiras associações industriais. Então, essa virada pós Primeira Guerra Mundial é também um aumento da complexidade da luta política no nosso país. E na década de 20 é exatamente uma fase de transição dessas contradições. Na década de 20, aí já é uma fase onde o acúmulo dessas contradições que vinham, né, se desenvolvendo, desde a abolição da escravidão, desde o fortalecimento do café, a urbanização, o surgimento da indústria, na década de 20 essas contradições ficam muito explícitas. E o domínio do Estado, do governo, pelos senhores do café, vai ficando cada vez mais questionado. E por essa burguesia mercantil, né, como a gente estava dizendo, uma burguesia que, para defender os seus interesses, acabava prejudicando a grande maioria da população. Porque se, por um lado, a burguesia mercantil dizia que as tarifas protegiam a indústria e isso encarecia as mercadorias, a indústria, os industriais, rebatiam dizendo que, na verdade, era a burguesia mercantil que controlava a importação das mercadorias, que controlavam os preços das mercadorias importadas e para aumentar seus lucros, e por isso aumentava o custo de vida nas cidades. Então tem uma contradição importante aí. E, ao mesmo tempo, na década de 20, como a quantidade de café criada, né, nas fazendas já era tanta, e o acúmulo de café não vendido já era tanto, que muitos recursos, seja do sistema bancário, seja inclusive da própria burguesia, dos próprios fazendeiros do café, passam a investir também em outras atividades, passam a investir em atividades industriais. Então, é uma fase, na década de 20, em que surgem novas indústrias por conta desses capitais que já não eram mais lucrativos lá nas fazendas de café. Por que não eram lucrativos? Porque já era, na década de 20, já estava ficando claro que investir em novas plantações, investir na ampliação da produção de café, poderia ser um mau negócio, porque de tempos em tempos o mercado internacional não conseguia absorver o café produzido, o café perdia valor, o Estado tinha que comprar o café e para isso tinha que fazer empréstimos internacionais, tinha que desvalorizar a taxa de câmbio e isso criava um conflito grande porque encarecia o custo de vida. Então as classes dominantes com recursos em mãos preferiam, na verdade, aplicar esses recursos em outras atividades. Então, na década de 20, passa a surgir também outras indústrias. E quais são essas indústrias? Aí, na década de 20, a gente começa a ter uma indústria mais desenvolvida, que são indústrias que produzem cimento, a metalurgia, materiais elétricos, materiais de transporte. Né? Vamos lembrar, como eu estava dizendo, que a urbanização e a construção das fábricas para atender às necessidades dos trabalhadores, da sua sobrevivência, de vestuário, de alimentos, faziam com que novas demandas industriais surgissem. Então, facilitava o surgimento dessas indústrias, porque tinha demanda para eletrificar cidades, para cortar a cidade com trilhos, com bondes, né? O comércio e tudo mais. Então, a década de 20 já é uma década em que a economia, a parte industrial da economia, começa a ficar mais desenvolvida. Então, os interesses do café começam a ser muito questionados pelo custo que a sociedade tem que arcar com a defesa
do complexo cafeeiro, e, por outro lado, com o desenvolvimento tanto dos operários com o desenvolvimento da burguesia industrial, né? E aí essas contradições começam a explodir na década de 20. Um dos fenômenos mais característicos dessa década são são os movimentos em torno do movimento tenentista, né? As ações e os acontecimentos em torno do movimento tenentista. Em 1922 acontece, né, o levante do Forte Copacabana, conhecido como o 18 do Forte, né? Então essa é uma imagem dos revoltos, né, dos militares, sobretudo tenentes, que fazem a revolta do Forte de Copacabana. Em 22 também é um ano que se funda o Partido Comunista do Brasil, então PCB, né? E então é um ano também de amadurecimento da consciência dos trabalhadores, da consciência política dos trabalhadores. É também, né, o ano da Semana da Arte Moderna, que demonstra como a vida urbana e cultural do Brasil também estava ficando mais complexa, menos provinciana, que estava também o Brasil de olho em se entender melhor o seu lugar no mundo, entender as contradições e transformações que estava vivendo. Em 24 acontece a chamada Revolta de São Paulo, né? Que também é uma revolta do movimento tenentista, uma revolta violenta, né? Vocês veem pelas imagens, né, aí que também foi importante, aconteceu em várias cidades, tomadas de prefeituras, que também contra o domínio da oligarquia do café sobre o governo. E, portanto, como eu estava dizendo, a década de 20 é uma fase de novas contradições, e contradições que vão se aprofundando e precisam de um desfecho. E aí eu não posso deixar de citar, inclusive que todos possam depois dar uma olhada nesse livro, que é um livro como outro intelectual brasileiro chamado João Quartim de Moraes, do PCdoB, um filósofo da Unicamp, marxista, ele que é um estudioso, né, do Otávio Brandão, chama esse livro de um livro fundador. Porque vocês vejam, nessa fase, é uma fase em que agora a gente, um século depois, está conseguindo analisar e ver essas contradições todas, né? Entre as diversas frações da burguesia, das diversas frações das classes dominantes, os interesses agrários, os interesses dos industriais, a relação disso com o centro do capitalismo. Mas em meados da década de 20, o Otávio Brandão, que é um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil, ele escreve esse livro na segunda metade da década, né? Chamado Agrarismo e Industrialismo, que é um livro que tem vários elementos que são ultrapassados e que de fato ele não tinha uma base sólida de informações para conseguir fazer tais afirmações, então tem afirmações que são equivocadas, mas a questão central do livro é de uma capacidade analítica muito importante que ele conseguiu fazer, porque ele conseguiu afirmar e demonstrar que naquela fase da década de 20, uma fase de ebulição, né, que além dessas ações do movimento tenentista que eu relatei anteriormente, tem a principal delas, a mais conhecida por nós, que é a Coluna Prestes, né? E ele demonstra que essas contradições que estavam acontecendo, estavam à flor da pele da sociedade brasileira na década de 20, era uma disputa, no fundo, por trás, o que estava em jogo era uma disputa entre os interesses agrários que queriam manter a sua hegemonia e o seu poder sobre o Estado e a sociedade brasileira, e o surgimento de uma burguesia industrial que lutava para impor os seus interesses. E, além disso, ele dizia que os interesses agrários, que os senhores do café, a oligarquia paulista, que dominava o Estado, né, o governo naquela época, ela estava associada com os interesses do imperialismo, com os interesses do capital industrial e financeiro inglês, né, que eram principalmente os capitais ingleses que emprestavam para o governo brasileiro e para o governo de São Paulo fazer as políticas de defesa dos interesses da oligarquia cafeeira e do complexo cafeeiro. Então existia sim uma relação
entre os interesses do café e os interesses do capital financeiro inglês. E esses interesses juntos dominavam o Estado brasileiro e submetiam toda a sociedade brasileira ao seu jogo. E, por outro lado, uma burguesia industrial nascente com outros interesses que se movimentava, né, junto com as classes médias urbanas e os setores também tenentistas que se colocavam contra, né, os tenentes e as baixas patentes colocavam contra o regime oligárquico da República Velha, que queriam impor novos, né, uma nova dinâmica para a sociedade brasileira. Então é muito importante compreender, compreender como lá na década de 20 ainda, né, foi possível ao Otávio Brandão demonstrar essa dinâmica dessa luta de classes no nosso país a partir dessa contradição de fundo, né, entre o que ele chamou de agrarismo e industrialismo. E é nessa fase mesmo, como ele bem vinha dizendo, que na própria imprensa e no próprio discurso dos políticos, os setores da burguesia mercantil e da burguesia agrária, eles chamavam a indústria nascente, que buscavam impor seus interesses, sejam através de tarifas, né, sejam de empréstimo através de crédito, chamavam de indústrias artificiais ou indústrias de estufa, e defendiam o Brasil como uma vocação agrícola. Né? A vocação do Brasil é agricultura, é nisso aqui que nós somos produtivos, nós temos terras férteis, um clima ótimo, então não adianta ficar aumentando o custo de vida para financiar essas indústrias artificiais, essas indústrias que não conseguem se sustentar por si só, precisam de proteção. Então era uma luta ideológica ferrenha no parlamento e na imprensa contra os interesses da industrialização, né? Porque esses interesses entravam em choque, como a gente vinha dizendo, com os interesses dos setores já consolidados, né, no domínio do Estado. E, além disso, por outro lado, a burguesia industrial, ela também vai aos poucos buscando desenvolver os seus próprios argumentos e mostrando, né, cria suas associações. Como a gente disse, na década de 20 já tem um parque industrial mais desenvolvido, o Estado já depende mais das receitas oriundas da produção industrial nos seus impostos, para os seus impostos. Então a indústria passa também a fazer uma disputa, nessa década, né, que surge lá o que seria a antecessora da Fiesp, né? Lá atrás também já tinha surgido, vamos dizer assim, a antecessora da Firjan, que é a Federação da Indústria do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e eles começam a demonstrar que, pelo contrário, os interesses da indústria, eles estão imbricados com os interesses da nação. Ou seja, quando a indústria se desenvolve, e argumentavam os industriais lá nessas primeiras batalhas na década de 20, e um dos industriais importantes e ideólogos dessa fase da indústria nacional era o Roberto Simonsen, né? Um nome importante aí da história econômica do Brasil. E ele busca demonstrar que é na indústria que cresce os salários, o emprego, é com a indústria que a cidade se desenvolve, é com a indústria que se barateia as mercadorias e o custo de vida. Então ele passa a fazer um argumento oposto, né, ao que os adversários da indústria faziam, que era o argumento de que a indústria era contra os interesses nacionais. E os industriais passam a buscar demonstrar que os seus interesses e contra os interesses da indústria, na verdade, aí sim era ir contra os interesses da nação. Então, é uma fase então de amadurecimento também político dessa burguesia industrial, né, que na década de 20 já amadurece de modo importante. E caminhando para o final, né, só aí que vocês sabem que então a década de 30 termina com uma grande crise, né, com uma grande crise que é a crise capitalista de 29, uma crise que gera uma profunda condição negativa para o setor cafeeiro, porque despenca os preços do café
em um momento em que a produção do café era enorme, que já não tinha condição, mesmo em tempos normais, do mercado absorver a produção do café, e, por outro lado, tem uma crise tão violenta que cai a demanda internacional de café, caem os preços do café e se torna muito mais custoso fazer as chamadas políticas de defesa do café. Né? Seria muito mais custoso, e 29 acontece, né, nessa virada, além da crise, né, a crise internacional, acontece também as eleições presidenciais. O Washington Luiz era o presidente e forma-se uma aliança que uma eleição conturbada. O João Pessoa, que era o candidato a vice da chapa do Getúlio Vargas, ele é assassinado e tem muitas suspeitas de fraude e de que a eleição tinha sido toda fraudada, né? E então acontece, junta-se de outras classes dominantes regionais, também com a participação industrial, mas os industriais, eles eram ainda, né, não eram a classe hegemônica, mas eles participam também, têm interesses, né, em participar da Revolução de 30. E aí esse jornal anuncia, né, a deposição do presidente da República em outubro de 1930, que é um ponto aí importante dessa virada que marca, né, assim, a deposição do presidente, que era um grande representante dessa fase, né, é o encerramento de uma fase em que a hegemonia dos fazendeiros do café, juntamente com a burguesia comercial, ela sofre um golpe, né, importante aí com a Revolução de 30 e se forma um novo pacto de poder em que os industriais passam a ter um peso importante, ainda que não sejam a classe principal, né? Porque mesmo após a Revolução de 30, a indústria ainda está nascendo. É após 30 que aí sim começa a fase que nós chamamos de industrialização por substituição de importações, que não é objeto da nossa aula, será objeto, né, de uma outra aula lá do curso Para Entender o Brasil, né, da plataforma Castro Alves, e que nós vamos mais adiante, daqui a alguns dias, tratar desse tema. Mas é importante a gente compreender essa fase anterior, né, como a gente buscou desenvolver aqui. Então, o que nós precisamos entender desse processo de formação da indústria e do capital industrial brasileiro, em síntese, é que ele conviveu de forma, às vezes, harmoniosa, às vezes contraditória com o setor cafeeiro, né? O setor cafeeiro, por um lado, por desenvolver as cidades, por desenvolver necessidades de bens industriais e por desenvolver uma mão de obra que precisava comprar suas mercadorias para sobreviver, que não eram mais produzidas pelos próprios trabalhadores. Então, facilita o desenvolvimento da indústria, mas, por outro lado, o setor cafeeiro e a burguesia comercial, ela resiste enquanto pode à proteção da indústria, porque isso vai contra os seus interesses, porque eles querem ter controle do comércio internacional sem a interferência dos interesses industriais, porque eles querem baratear os seus custos e portanto, por outro, eles não querem arrumar problemas com os governos dos países que porventura possam colocar taxações sobre o comércio brasileiro, sobre as mercadorias brasileiras. Então eles vão se opondo à indústria, vão acusando a indústria de serem indústrias artificiais, de serem indústrias que que na verdade oneram a sociedade e que não deveriam ser incentivadas. E por outro lado, a gente vai vendo também a conformação de movimentos operários e movimentos urbanos que vão ficando cada vez mais descontentes com a situação do país dominado pelos setores do café, pelos barões do café. E isso vai se acumulando, isso vai gerando momentos de fortalecimento e enfraquecimento da nossa indústria, seja através das tarifas, através da taxa de câmbio, né, que também faz com que a indústria às vezes se desenvolva, às vezes sofra com as importações de bens industriais dos outros países. E isso caminha para uma situação em que é tamanha
a superacumulação de recursos e de mercadorias no setor cafeeiro, que a solução não pode ser mais a solução dada pelos senhores do café anteriormente, antes que defendiam seus interesses a partir de um controle total do Estado e das finanças públicas. E isso vai se acumulando ao longo da década de 20 e chega no ápice, né, que a Revolução de 30 é o marco dessa mudança, né? Agora, um elemento importante é que não é a crise de 29, como a gente veio tentando demonstrar, que gera a crise do café e, portanto, gera as condições para a Revolução de 30. A crise do café viria mais cedo ou mais tarde, porque o acúmulo de estoques de café não vendáveis era tamanho e, ao mesmo tempo, o fortalecimento dos competidores no comércio internacional com o Brasil, outros países passam também a produzir cafés de melhor qualidade, cafés mais baratos, que passam a ocupar o mercado que antes era do Brasil, já sinalizava, esses fatores juntos sinalizavam que o período de defesa do café, como ele vinha sendo feito, já estava com os dias contados. A crise de 29 acelera esse processo e gera uma situação de crise tamanha que favorece também uma mudança política, né, como aconteceu na Revolução de 30. E isso já numa fase em que a indústria brasileira já não era mais uma indústria incipiente, já era uma indústria significativa, que tinha, como eu disse, os bens de produção para os trabalhadores, mas também já tinha bens de produção, bens industriais de produção, né, bens básicos, como a gente chama, do setor de cimento, de metalurgia, de material elétrico, de material de transporte, de ferro gusa, né, Então, ou seja, era uma indústria já também que já demonstrava que o Brasil não era completamente dependente do setor exportador. Isso é a questão chave que a década de 20 gera no nosso país. Gera no nosso país uma construção e um nascimento de um capital industrial que vai deixando claro que a dinâmica econômica do nosso país ela está menos dependente do complexo cafeeiro e das receitas de exportação. E aí, por isso, na década de 30, é possível começar uma nova forma de política econômica que, ao mesmo tempo, protege também os interesses do café, protege os interesses do complexo cafeeiro, que não é só rural, mas é urbano também, porque gera renda e receita em diversas atividades econômicas urbanas que estão em torno do complexo cafeeiro, mas, sobretudo, uma política econômica que não era mais simplesmente a defesa do café, mas a defesa da industrialização nacional como forma do Brasil se tornar um país mais soberano, mais autônomo, menos dependente das oscilações do comércio internacional de café para o seu desenvolvimento. Então, a década de 20 gera as condições para que, a partir da década de 30, seja possível ao Estado, à sociedade brasileira, realizar uma forma de crescimento econômico que favoreça a internalização do nosso crescimento. Ou seja, que o nosso crescimento passa a ser cada vez mais determinado pelo próprio desenvolvimento econômico que acontece dentro do país. E essa é uma história longa, que não acaba na década de 30, atravessa o governo Vargas todo, que tem a sua fase de consolidação plena, que é na fase pós o suicídio de Vargas, né, no governo JK, sobretudo, e no milagre econômico, né, o chamado milagre econômico do período militar. Então é uma história longa de consolidação do capital industrial brasileiro. Agora, o fundamental é que a década de 20 gerou essas condições através dessa dinâmica contraditória, às vezes harmoniosa, às vezes contraditória, entre indústria, café, entre interesses internos e interesses externos, e com o surgimento de uma contradição, de contradições políticas que, né, explodem na década de 20 e com a Revolução de 30. Bom, pessoal, eu fico por aqui para a gente depois poder, espero muito contar com as dúvidas, com as críticas e com as perguntas de vocês. Valeu, obrigado.
Será que o Rafa está por aí para encerrar? Rafael? Oi, Diogo, tá tudo Opa. certo? Sim, encerramos agora, Rafa. Ah, tá. Desculpa, é que eu tô no meio aqui no meio da reunião também, acompanhando aqui a aula e a Beleza. reunião da UJS. Mas que bom, beleza. É o seguinte, vou mandar aqui o link da segunda sala para o pessoal, tá? De pergunta. Lá vai aparecer, gente, que a sala só vai começar às 16, né? Que a gente não estava esperando desse poder de síntese que o Diogo sempre teve, né? Mas podem ficar tranquilo que assim que eu e o Diogo conectarmos, a aula libera para tirar essas dúvidas, beleza? Vamos retomar às Sim, Rafa. 15h40? Pode ser, Diogo? Tá, às 15h40 a gente retoma. Esse link aí que eu acabei de enviar, tá, gente? O pessoal está elogiando muito a aula aqui, Diogo. Gente, quem aqui que não estava fazendo o curso, não estava inscrito no curso introdutório da UJS, teve acesso a essa aula pela plataforma Castro Alves? Ou todo mundo aqui tá pelo curso que se inscreveu no curso introdutório da UJS? Só para a gente poder ter uma noção aqui. Mas é isso, Beleza. Diogo. Então vamos voltar. Esse é o link para as perguntas. A gente volta em 20 minutos. Valeu. Valeu.